Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós chegamos agora ao melhor momento do culto. Que momento é este? A palavra do Senhor. Amém. O culto ele não está completo sem essa parte. Obrigado, meu irmão. Vá abrindo aí a sua Bíblia ou espere aí o data show ali, nossa irmã Aninha, abrindo o data show. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Enquanto está se colocando aí, irmãos, eu tenho uma pasta cheia de esboços que eu fazia quando eu não tinha tablet nem celular, né, que pudesse editar texto. Então eu fazia à mão e eu tenho uma pasta cheia de esboços que eu nunca usei. Está lá, né? Deus me deu a inspiração, eu fiz, mas até então não me senti direcionado a usá-los. E depois, irmão, só esse ano, os irmãos sabem que eu já lancei 3 livros de coletâneas de esboço, alguns deles também inéditos, né? Em cada desses 3 livros tem quase 200 sermões em cada um, certo? E esse ano, meus queridos, eu ainda tenho, eu estava vendo meu computador, eu tenho 85 esboços que eu ainda não preguei. 85, dá mais de um ano, né? Porque se eu for pregar um por semana, serão 54, né? E eu tenho 85 esboços. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque essa semana, irmãos, eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero pregar algo para abençoar o teu povo. E eu li aquela miríade de sermões, né, que ainda tenho, todos eles são inéditos. E eu senti que nenhum deles era. Eu podia pegar qualquer um e pregar aqui para os irmãos, mas eu não senti que era nenhum deles que era para pregar, né? E os irmãos sabem que teve até esboço que Deus me deu enquanto eu estava sonhando, né? Então, esse é maravilhoso, que eu não preciso nem pesquisar, porque o esboço já vem completo no sonho, né? 2 foram assim. E eu fiquei, não, Senhor, mas eu quero algo para abençoar o teu povo. E aí, irmãos, Deus me deu esta palavra nessa noite para abençoar a tua vida, amém? Irmãos, o meu objetivo sempre é e sempre será abençoar você, amém? Eu não estarei satisfeito se o culto terminar e você sair daqui mal alimentado. Os irmãos estão entendendo, irmão? Sair daqui sem ter uma resposta de Deus. E hoje, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque essa palavra vai servir para você, para toda a sua vida, para que você possa aplicá-la em todos os momentos, em todas as áreas em que você age. Amém, irmãos? Então, dito isso, né? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, esse provérbio é muito poderoso, amém? Porque nele está contido o segredo da tua vitória. Nele está contido, meu irmão, o segredo de você ser bem-sucedido em tudo o que você for fazer, em todas as áreas da sua vida, amém, amados? E, irmãos, a nossa vida é o resumo das nossas decisões. É ou não é assim, meu irmão? É o resumo das nossas decisões, das escolhas que nós fazemos diariamente. E por isso, irmãos, por ser um fator tão importante, nós não podemos tomar decisões, fazer escolhas no calor da emoção, não é, irmãos? Porque no calor da emoção, a escolha geralmente é errada. Geralmente a gente está, né, tomando escolhas, né, por aquilo que nós estamos vendo imediatamente. Nós não vemos o todo da questão. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, por causa disso, é muito importante que nós tomemos cada decisão baseado primeiramente na palavra de Deus. Amém, irmãos? E depois na sabedoria que Deus nos deu, né, irmãos? E Deus usa, meus amados, as nossas decisões para cumprir os seus propósitos. Você sabia disso? Às vezes, irmãos, pequenas decisões do dia a dia, Deus usa para cumprir os seus propósitos. A gente nem sabe que muitas vezes até a gente pegar determinada rua, a gente está andando num lugar e daqui a pouco Deus diz,
não vá por aí, a gente sente no coração, né? Vá por outro canto e você diz assim, olha, mas que besteira, aqui é o caminho mais curto, mas sente no coração que você tem que ir por outro caminho, você pensa, isso é besteira, eu vou, mas isso é besteira. Não, meu irmão, Deus muitas vezes está cumprindo o seu propósito nessas pequenas coisas. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? Então essas decisões, elas têm que ser tomadas com muito cuidado. É por isso que o texto que nós lemos nessa noite diz assim, não se estribe, ou seja, não se fie, né, no seu próprio conhecimento, mas coloca Deus, eu estou aqui parafraseando o texto, coloca Deus em primeiro lugar e Ele vai endireitar o teu caminho, Ele vai aplanar o teu caminho. Então, irmãos, tudo que nós formos fazer, irmãos, nós não podemos nos fiar no nosso, ou seja, colocar em primeiro lugar a nossa experiência, a nossa sabedoria. É claro que Deus vai usar a nossa experiência, a nossa sabedoria, mas nós não podemos colocá-la em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser o Senhor, a vontade dEle para as nossas vidas, porque, irmãos, são nas nossas pequenas escolhas que Deus opera. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, eu li aqui Provérbios capítulo 3, mas hoje eu vou me basear numa história que está em 1 Samuel, capítulo 9. Não precisa colocar agora não, mas 1 Samuel, capítulo 9. E o que é que está escrito lá, irmãos? Eu vou falar deste contexto para os irmãos, para que os irmãos possam entender. O povo de Israel estava pedindo a Samuel, Samuel, nós queremos um rei, não é? Porque eles queriam se parecer com as nações vizinhas, porque as nações vizinhas tinham o seu valente, o seu herói, que depois ficou conhecido como rei. Cada nação tinha um protetor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E esse protetor, ele tomava todas as decisões e tal, e Israel disse, nós queremos ser assim. E os irmãos sabem, irmão, que Samuel ficou brabo. Disse, olha, é Deus que dirige vocês e vocês querem um homem, é assim que a gente quer. E Deus disse, está certo, Samuel, eu vou ouvir este povo, amém? E neste contexto, irmãos, havia um homem chamado Quis. Como era o nome dele? Ele não pintava o rosto, não botava a língua para fora como aquela banda, não. Mas o nome dele é Quis. E ele, irmãos, era um fazendeiro. Agora, a sua família era pequena, não é? Mas ele era um fazendeiro. E ali, irmãos, uma jumenta se perderam. Irmãos, os irmãos, pode ficar tranquilo que a pregação dessa noite não vai ser baseada na jumenta que se perdeu, como aconteceu em alguns momentos, né? Mas a jumenta vai ser encontrada. Eu vou basear em outra área. Não é na jumenta que se perdeu, não, tá certo? Mas a jumenta se perdeu. A jumenta se perdeu, pastora Salomita. A jumenta se perdeu. É piada interna, né? Enfim. A jumenta se perdeu. Aí, irmãos, o que é que aconteceu? Quis chamou seu filho. E o nome do seu filho, quem sabe dizer qual era? Diga assim, Saul. Saul, ele chamou seu filho e disse assim, olha, vai atrás das jumentas, porque eu sou fazendeiro, mas eu não tenho, né, muitos recursos, então vá atrás das jumentas que se perderam. E aí, irmão, Saul chamou 2 companheiros para ir com ele. E desses 2 companheiros, um era muito próximo de Saul. Amém, irmãos? Irmãos, olha só que coisa. E por que eu vou me basear nessa noite, nessa história, para poder falar sobre as nossas decisões diárias? Irmãos, porque Saul, ele poderia ter tomado qualquer decisão, mas qualquer decisão que ele tomasse que não fosse obedecer o seu pai, seria contra a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E Saul não estava nem aí, nem sabia que aquela decisão que ele estava tomando estava dentro da vontade de Deus. E nessa noite, irmãos, a palavra de Deus para nós é essa: cuidado com as suas decisões, porque são pequenas decisões da sua vida que podem mudar toda a sua vida, toda a sua história. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Às vezes, meus queridos, a coisa é tão pequena que você diz assim, poxa, Deus não está nisso. É uma decisão muito pequena, muito simples, muito particular minha, mas são nessas mesmas pequenas decisões que Deus opera. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, olha só, 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, o que diz: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e dispõe-te e vai procurar as jumentas. Irmãos, a primeira coisa que Saul fez foi obedecer o seu pai.
Amém, irmãos? E a obediência, meus queridos, sempre nos leva à bênção. Eu vou dizer de novo, a obediência sempre nos leva à bênção. Irmãos, nunca a rebelião é abençoada por Deus, em qualquer instância. Você está entendendo, meu irmão? Você ser rebelde, você ser uma pessoa que vai de encontro à autoridade, nunca vai fazer com que você esteja no centro da vontade de Deus. Mas, pastor, e quando a autoridade, ela vai de encontro à palavra de Deus, isso é outra coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a obediência, ela sempre está dentro da vontade de Deus. Ela é sempre o caminho para a sua vitória. Amém, irmãos? É muito importante que nós obedeçamos às nossas autoridades. É muito importante que você obedeça, que eu obedeça àquela autoridade que está sobre nós, seja nossos pais, seja nossos líderes da igreja. Você está entendendo, irmãos? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Irmãos, os irmãos estão entendendo aqui que Paulo disse que tudo que nós formos fazer, temos que fazer como se fosse para o Senhor. Como é que você tem feito as coisas? Droga, vou de novo para aquele trabalho. O dirigente do meu conjunto está pedindo, lá vai eu de novo. Meu irmão, é sério. Essas pequenas decisões fazem com que talvez a sua história toda mude. Os irmãos entenderam aqui que porque Saul não colocou obstáculos para obedecer ao pai dele, Deus mudou totalmente a história dele. Eu sei, irmão, que você está pensando assim, mas Saul foi um rei ruim. Mas no começo ele não foi um rei ruim. É até difícil falar rei ruim, né? Ele não foi um rei mau, né? Melhor dizendo. Ele não foi um rei mau, meu irmão. No começo, ele foi um homem muito abençoado por Deus. Os irmãos entendem? Porque ele estava dentro do propósito de Deus. Até onde ele esteve dentro do propósito de Deus, Deus o abençoou. Diga glória a Deus, meu irmão. E ele escolheu, o pai dele disse assim, vai e escolhe um moço. E ele escolheu um moço. Amém, irmãos? E esse moço, ele era um homem competente e confiável. Ele não escolheu qualquer um, ele escolheu o melhor para ir com ele. Diga glória a Deus. Ele tinha 2 grandes companheiros, mas ele escolheu aquele que era o melhor, aquele que era mais experiente. Sabe por quê, meu irmão? É muito relevante nós conhecermos, nós sabermos que a pessoa que está do nosso lado, ela pode nos ajudar. Ela tem alguma coisa para nos levar em frente, meu irmão. Você já teve um amigo que nunca lhe ajudou em nada? Já tem um amigo que só puxa você para trás, né? Que todas as decisões desse amigo é sempre para eu vou usar até um termo bem paraibano, é sempre para lascar você. Você já tem amigos assim? Tudo que um amigo faz só dá errado na sua vida. Irmão, esse tipo de amigo não é amigo. Você está entendendo, irmãos? Amigos são aqueles que de alguma maneira vai te colocar para frente. Às vezes não tem um recurso para lhe ajudar, mas só a palavra, ei amigo, eu estou contigo, bora lá, eu vou orar com você, eu vou com você, do seu lado. Irmãos, é esse tipo de pessoa que nós temos que ter ao nosso lado, porque essa escolha de quem está ao nosso lado pode nos abençoar ou nos amaldiçoar. Você está entendendo, irmãos? Então cuidado com a pessoa ou com as pessoas com quem você tem feito aliança, porque de repente está puxando você para trás, está levando você para longe do Senhor. Saul precisava encontrar aquelas jumentas e ele não escolheu qualquer um, ele escolheu um cara que iria ajudá-lo. Provérbios capítulo 13, versículo 20, observe só, irmãos, o que está na palavra do Senhor. O que anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se torna o quê? Diga assim, se tornará. Irmão, se você anda com alguém sábio, você será sábio. É isso que Salomão está dizendo. Então, meu irmão, se você quer ser abençoado, quer estar no centro da vontade de Deus, escolha bem as suas amizades. Você está entendendo, meu irmão? Porque muitas vezes a pessoa até é da sua família, mas a conversa, a encheção de saco é tão grande que acaba levando você para fora, da vontade de Deus, para longe daquilo que Deus quer para você. Então você tem que saber decidir exatamente o que é, quais são os amigos, qual é a aliança que você tem que fazer. Isso também, irmãos, está incluído na sua vida profissional. Cuidado com as pessoas que você anda, porque você sabe que tem aquelas pessoas nas empresas que só gostam de falar,
né, da empresa, reclama de tudo, não é assim, meu irmão? Reclama de tudo, e ainda, inclusive tem aquelas que gostam de colocar o foguinho e ficar por trás, né? Coloca o fogo, você fica abrasado, vai lá, fala besteira, e a pessoa fica só nos bastidores, e quem se queima é você. Meu irmão, cuidado com essas alianças. Quando vê pessoas... Meu irmão, nas décadas, né, que eu passei trabalhando no circulamento, quando alguém dizia assim, eu vou te dar um toque, meu irmão, era um indício de eu me afastar dessas pessoas. Porque quando a pessoa assim, eu vou lhe dar um toque, nunca é para lhe abençoar. Às vezes, o invólucro, né, às vezes vem envolvido em algo, né, como se fosse um presente para você, mas não é. Sempre é para arrebentar com você. Então, essas pessoas que dizem, eu vou te dar um toque, afaste-se dela. Amém? Mas aquela pessoa que realmente você vê que quer te ajudar, que quer te levar para frente, é essa com quem você tem que fazer aliança. Amém, queridos? Mas olha só, irmãos, aí sai Saul. É até interessante dizer isso, né? Sai Saul. Então Saul saiu, também é uma coisa muito interessante dizer, né? Então Saul foi à procura da jumenta, né? Das jumentas, ele saiu, né? À procura das jumentas e não encontrou. Meu irmão, ele andou e nada de encontrar a jumenta. Mas veja só, irmãos, foi o que o pai dele disse. O pai dele disse, vai e traga de volta a jumenta, porque eu preciso dela. E, irmãos, ele saiu correndo atrás para fazer a vontade do seu pai, e Deus estava neste negócio. Você está entendendo, irmãos? Mas aí, quando ele não pôde mais, não tinha mais onde esconder, procurar, né, as ovelhas, onde não tinha mais onde procurar, ele foi buscar ajuda em alguém que poderia ajudá-lo, em alguém que poderia ajudar de maneira sobrenatural, não é? Ou seja, irmãos, ele foi buscar ajuda e orientação no profeta Samuel. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque, olha só, Provérbios capítulo 15, versículo 22, diz assim, onde não há conselho, eu vou ler novamente, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Irmãos, é bom buscar conselho. Meu irmão, não pense que você sabe tudo, não. No dia em que você disser, eu sei de tudo, você não sabe de nada. Isso até é um princípio filosófico, né? Eu sei que quando foi, eu não me lembro se foi Platão ou foi Sócrates, que disse assim, eu só sei de uma coisa, quanto mais estudo, eu só sei que nada sei. Porque uma pessoa que se acha, que sabe de tudo, que tem todas as respostas, essa pessoa na verdade não sabe de nada. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos das pessoas, nós precisamos daqueles que vão nos dar conselhos, conselhos sábios, e principalmente se essa pessoa é um homem ou uma mulher de Deus, que você sabe que vai ter uma palavra do Senhor para você. E são essas pessoas que nós temos que procurar. Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que não procuram seus pastores. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Tem pessoas que não procuram por puro orgulho. Que diz assim, não, eu não vou... Uns até... Tem até um pensamento assim, né? Não vou preocupar o meu pastor, a minha pastora. Outros dizem assim, eu vou lá me expor, não é, irmãos? E acabam tomando decisões que acabam prejudicando suas próprias vidas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Pois eu vou dizer uma coisa, irmãos, desde cedo, né, na minha vida cristã, eu aprendi, olha, busque o pastor, busque os líderes da igreja para a sua vida. Irmãos, uma vez eu era... supervisor de uma área, eu tinha que entregar uma pessoa, irmãos, e o erro que eu peguei ia fazer com que aquele advogado fosse um advogado, irmãos, fosse demitido, e eu procurei o meu pastor. Eu cheguei para ele e expliquei o caso, eu disse, e agora? Eu sou sincero e entrego, ou deixo para lá e deixo o homem, não é? Porque ele é meu amigo, não é? E, irmãos, eu fui buscar a ajuda do meu pastor, sabe por quê, irmãos? Porque era uma decisão muito séria a ser tomada. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E, meus queridos, se você tem alguém disponível a você, alguém que tem esse nível espiritual, não se acanhe, meu irmão, busque, minha irmã, vá atrás, porque os conselhos sábios, eles trazem saúde à nossa vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, olha só, irmãos, nessa pequena decisão de Saul buscar Samuel, era coisa de Deus, porque Deus queria mudar a vida de Saul. Você está entendendo, irmãos? E às vezes a gente acha assim, mas é uma coisa tão pequena, meu irmão. Deus pode mudar a sua vida através desse conselho que você receberá. Porque aquele versículo que todos nós conhecemos, né? Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que tudo o quê, irmãos?
Então, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você está buscando, meu irmão, conselhos sábios, pode ter certeza, é Deus que está no negócio para abençoar a sua vida. Agora, não procure aquela pessoa que só fala besteira, só fala de futebol, nada contra, mas pessoa que só fala de futebol, ou que só fala sei lá, BBB, não sei se nem existe mais, né? Mas de BBB, da Fazenda, da novela tal. Meu irmão, você vai procurar essa pessoa, é fútil demais, não vai te agregar em nada. Procure uma pessoa que vai te levar para frente, vai te dar o conselho certo. Diga glória a Deus, meus queridos. Irmãos, e nessa história toda, quando Saul chega perto de Samuel, Deus diz a Samuel: eis aí o rei de Israel. Irmãos, uma coisa tão simples. O homem estava procurando a jumenta. Eu não vou ficar dizendo, mas a jumenta foi encontrada. Natan, a jumenta foi encontrada, né? Então veja só, irmão, uma coisa tão simples. O homem estava procurando as jumentas do seu pai. E ali, sabe o que foi que aconteceu, meu irmão? Aconteceu de que Deus disse: eis aí o rei de Israel. E Deus mudou a vida dele completamente. Quando ele chega para Samuel, Samuel disse para Saul: olha, Saul, nem se preocupe mais, porque as jumentas já foram encontradas. Diga aí, a jumenta já foi encontrada. A jumenta já foi encontrada. Você nem precisa correr mais. Agora eu tenho algo com você. Aí Saul ficou: opa, peraí, o profeta tem algo comigo? Tenho algo com você. A partir de hoje, você é o rei de Israel. Irmãos, uma simples decisão na vida de Saul mudou completamente a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus trouxe você aqui nessa noite para você ouvir esta palavra, porque uma pequena decisão na sua vida vai mudar tudo, mas essa decisão tem que estar baseada na vontade de Deus. Então se liga, meu irmão, se liga, minha irmã, são essas pequenas decisões que vão abençoar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que costuma tomar decisões no calor do momento, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque essas decisões podem levar você para fora da vontade de Deus. E aí, meus queridos, ao invés de você ser abençoado, você vai ser castigado, porque fora da vontade de Deus você não vai ficar. E para você voltar, muitas vezes é necessário que Deus te faça uma repreensão, e a repreensão do Senhor às vezes dói, não é verdade, meu irmão? Então essas pequenas decisões toma através da vontade de Deus, de sábios conselhos da palavra do Senhor. Tudo coopera para o teu bem. Portanto, meu irmão, vai em busca daquilo que Deus quer para você. Cuidado nas suas decisões, para que você não saia da vontade de Deus. Irmãos, e quais são as lições para a nossa vida nessa história de Saul e a jumenta? Irmãos, em primeiro lugar, as decisões pequenas do nosso cotidiano têm muito impacto na nossa vida. Às vezes uma pequena aliança, às vezes um pequeno gesto que você faz, um gesto de gentileza, às vezes causa toda a diferença. Eu já contei aqui para os irmãos, vou usar isso aqui como ilustração, de um pastor, né, amigo meu, o pastor Elcio, todos conhecem, porque ele foi justo na sua atitude. Ele passou anos trabalhando numa empresa e foi muito abençoado, muito. Meu irmão, ele ganhou muito dinheiro, trabalhou pouco, ganhou muito. Quem é que não quer isso? Né? Por causa de uma gentileza, porque ele foi justo, porque ele foi, né, consertar um computador, e o problema não era o computador, era o provedor de um grande pastor aqui de João Pessoa. E quando ele chegou lá, que disse: olha, faça só uma limpeza no seu computador e está tudo certo, porque o problema não é o seu computador, o problema é o provedor. Irmão, se ele fosse um desses crápulas, né, ele podia dizer: olha, aqui é muito, eu vou ter que trocar peça, não tem aquela coisa toda, né? E ali, meus queridos, ele não seria abençoado. Mas por causa dessa pequena atitude, Deus mudou completamente a vida dele. Em primeiro lugar, irmãos, né, o pastor é dessas igrejas aí, né, neopentecostais, cheias do dinheiro. Disse logo assim: não, faça o seguinte, deu o dinheiro da passagem dele, deu R$100. Isso há 10 anos atrás, né? Que passagem da peste da moléstia. Deu R$100 para ele. Aí depois ligaram para ele e disse: olha, o pastor quer que você, a partir de hoje, seja o líder do TI aqui de todo o Nordeste. Olha só, meu irmão, o homem foi abençoado numa pequena atitude, uma atitude que ele decidiu ser justo, porque é crente. Amém, amados? Você está entendendo o que é que Deus está falando para você? São nessas pequenas atitudes que Deus muda totalmente a sua vida. Amém, queridos? Irmãos, Deus está presente
presente nas nossas pequenas escolhas. Lucas capítulo 16, versículo 10. Olha o que é que diz a palavra. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso quer dizer, meu irmão, que Deus ele está presente nas suas pequenas escolhas. Você está entendendo? Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. E se você for fiel no pouco, saiba de uma coisa: você vai ser fiel também no muito, quando Deus te abençoar. Amém, irmãos? Então, meus queridos, o exemplo de Saul, né, como um chamado à diligência, a busca de sabedoria espiritual é algo que eu e você temos que ter. Ou seja, a sabedoria para buscar em Deus. Amém, irmãos? Para buscar sabedoria. Irmão, se você não tem sabedoria, busque em Deus. Eu vou ler aqui um versículo agora, Tiago capítulo 1, versículo 5. Esse versículo, irmãos, me ajudou de uma maneira tremenda nos primeiros dias, nos meus primeiros dias, né, no Evangelho. Me ajudou de uma maneira tremenda, porque eu dizia: Senhor, eu não sei de nada. Senhor, eu dizia para ele: eu não tenho sabedoria. Eu sempre li muito, mas muita besteira, não é? E quando eu vi assim aqueles homens muito cheios da palavra e tal, e eu sabia que tinha um chamado para ser pastor, eu dizia: Deus, eu não sei de nada, eu sou uma criança, eu sou burro, Senhor, me ajude. E Deus me mostrou esse texto. Irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu li com lágrimas nos olhos. Era Deus falando comigo. Olha só, irmãos: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera e lhe será concedida. Irmão, se você precisa de sabedoria para viver nessa terra, busque em Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, não está nos versículos que eu te dei aí, mas Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você teme a Deus, meu irmão, você já está no caminho certo. Agora busca essa sabedoria em Deus. Irmãos, eu quando eu abri a Bíblia, eu acho que eu já falei aqui 1 milhão de vezes isto, quando eu abri a Bíblia nos primeiros dias de cristão, eu li muito, meu irmão, principalmente a história de Davi, li demais, consumia, mas quando eu fechava, ia embora da mente. E eu dizia: Deus, eu não consigo me lembrar de nada da palavra, mas eu li esse texto e Deus me desafiou: busque sabedoria, meu irmão. E Deus assim fez. É por isso, os irmãos sabem que aqui e ali eu tenho 2 ou 3 versículos decorados. Isso vem de Deus, meu irmão, porque o meu HD é pequeno. Esse irmão está entendendo, meu irmão? E está cheio de vírus. Então, meus queridos, para me lembrar das coisas é difícil, mas Deus me faz lembrar da palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? E eu me lembro, irmãos, que quando eu estava nessa luta, eu estava num culto de domingo e tinha uma missionária pregando. Essa missionária tinha sido até bailarina de um dos programas de Silvio Santos, ela já era uma senhora já, e ela estava pregando no culto, e eu lá no último banco, chorando assim, entre eu e Deus, eu dizendo: Deus, eu queria tanto aprender a tua palavra, eu queria tanto ter sabedoria. Aí ela parou a pregação, levantou o braço assim, né? O som da igreja, meus queridos, só a graça, aquelas caixas Fran, alto-falante de 10, meio furada assim, né? Incomodava com força, mas eu me lembro que ela bradou de uma maneira que encheu a igreja, pelo menos foi a minha percepção, e ela disse: tem alguém aqui que a sua mente é um campo de batalha, mas hoje Deus venceu essa batalha. Irmãos, e a partir dali Deus fez um milagre. Irmão, eu estou dizendo isso para você, para edificar a tua fé. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar para você andar por esta vida, para você andar na sua vida profissional, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos. Deus vai te guiar, mas busque em Deus. Não se fie num filme, né? Aquele personagem, eu vou agir como ele. Não se fie numa novela, num dorama, num HQ. Não, meu irmão. Se fie na palavra de Deus. Não olhe aqueles seus amigos, né, que tomam decisões aí precipitadas, você igual a ele. Não, meu irmão. Busca na palavra do Senhor. Pede a Deus. E Deus vai fazer na tua vida, porque Ele fez na minha. Eu não vou dizer a você que todas as minhas escolhas são todas boas, não. Porque, infelizmente, eu ainda sou pecador. Infelizmente, eu sou rebelde. E, às vezes, Deus diz: faça. E eu digo: mas, Senhor... Às vezes, eu finjo até que... Não, mas não entendi bem, Senhor. E vou tomar as minhas decisões. E eu só faço quebrar a cara.
E aí Deus diz, eu não disse a você, agora tome a decisão que eu falei. Você está entendendo, meu irmão? Mas uma coisa eu sei, Deus tem me abençoado de uma maneira tremenda, de maneira que eu não tenho prerrogativas para ser abençoado, mas é porque, meu irmão, eu aprendi a buscar a vontade de Deus. Irmãos, sobretudo escolha companhias que vão te abençoar. Amém, irmãos? É importante nós nos cercarmos de pessoas que vão nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, é um texto muito conhecido e que a gente costuma associá-lo, né, a relacionamentos amorosos, né? A questão de namoro e etc. Mas também, irmãos, ele fala de alianças. Quando você faz alianças com pessoas que não estão no mesmo nível que você. Quando eu falo no mesmo nível, é quando você é um crente fiel a Deus e se associa com um incrédulo ou com um crente meia boca e acaba você sendo arrastado para coisas que não deveria ser. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Irmão, julgo desigual, os irmãos sabem que julgo é aquele instrumento que fica no pescoço, no lombo do boi, não é? Que faz com que ele leve a carroça, né? Que faz com que ele leve o arado, né? Então, irmãos, aquele jugo, né? Ele prende, né? E o animal mais forte acaba levando, né? Levando o mais fraco para qualquer lugar. E o jugo desigual, meu irmão, seria você estar com essa aliança, com esse jugo, esse instrumento, né? Aqui no Nordeste, eu não tenho como não dizer isso, é chamado de cangalha, né? Ou canga, né? Aqui no Nordeste é chamado de cangalha. Eu não falei cangaia, tá? Eu falei cangalha. Então, é colocado aquilo no pescoço, não é? E você já imaginou, meu irmão, você é um burrinho, né? Magrinho, né? Todo fraquinho, e de repente tem um boi que arrasta você. Ou pior, irmãos, você é eu estou aqui usando uma metáfora, tá, irmãos? Você é um cavalo, por exemplo, não é? E tem do lado um rinoceronte. Quem é que vai ser arrastado, irmãos? Quem é que vai ser arrastado? É o cavalo, meu irmão. Você está entendendo? Porque o jugo é desigual. Agora, se forem dois iguais, não é? Ali os dois vão para onde os dois devem de fato ir. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Meus queridos, quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu esta palavra e eu tenho certeza absoluta que é para abençoar a tua vida de maneira tremenda. Cuidado com as alianças que você tem feito, meu irmão. Avalie as suas amizades, suas companhias. Procure andar, né? Estar com pessoas que incentivem você a crescer espiritualmente e profissionalmente. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos que buscar pessoas assim para estar ao nosso lado. E, sobretudo, meus queridos, seja fiel nas pequenas coisas. Amém, irmão? Porque nas pequenas coisas, se você for infiel e você está pensando, não, mas quando eu crescer, quando eu evoluir, quando eu chegar a um nível maior, eu vou ser fiel. Não, meu irmão. A conta não é essa. A conta é quando você é fiel no pouco, você é também no muito. E ainda tem mais, quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca no mundo, no muito, isso em muitas esferas da sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Quando você é fiel lá no seu trabalho, nas pequenas coisas, Deus faz com que você seja apresentado aos seus patrões e você vai crescendo. Você está entendendo, meu irmão? Quando você faz isso na sua universidade, seja lá em qualquer nível, na sua família, Deus vai te apresentando, meu irmão, e você vai sendo elegido, né? Há coisas que você nem imagina. Então seja fiel e, sobretudo, irmãos, busque a orientação de Deus. Amém, amados? Busque a orientação de Deus. Busque a Deus na sua palavra. E você, meu irmão, vai chegar aonde você quer e aonde Deus quer. Salmo 119, versículo 101 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É Deus que vai iluminar o teu caminho através da sua palavra. Amém, amados? Então que nós possamos, irmãos, de fato, ter a certeza de que as pequenas escolhas da nossa vida faz toda a diferença. E Deus me deu esse esboço, esse sermão, essa pregação para abençoar você. Se você se ligou em cada
parte dessa pregação, eu tenho certeza, meu irmão, que você vai sair aqui munido de equipamentos, de instrumentos, de sabedoria para lidar em todas as áreas da sua vida, porque Deus escolheu essa noite para te ensinar isso. Diga glória a Deus, meu irmão, porque são nos pequenos eventos da vida que Deus muda tudo. Amém, irmãos? Quem diria, meus queridos, que um pastorzinho de ovelha, desprezado até pela própria família, seria o grande rei de Israel, por causa de uma atitude. Porque ele disse: eu não vou deixar um incircunciso mexer com o Deus vivo. Pequena atitude, grande coragem, mas foi aquilo tudo que mudou. Você está entendendo, irmãos? Cuidado com as suas escolhas, amém? Então, por isso nós temos que escolher com muito discernimento. Nós temos que escolher guiados pelo Espírito Santo, amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Dê uma linda salva de palmas. Vá ficando de pé. Vá ficando de pé.